A AS Brasil divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2024 com um prejuízo de 84,3 milhões. A empresa, na minha visão, está passando por uma maré de azar e esse resultado poderia ter sido bem pior. A sua dívida não deixa espaço para problemas, né? Então, olha só, a receita aumentou 5,4 em relação ao mesmo período do ano passado, mas aqui dentro dessa receita também tem maior comercialização de energia. Podemos ver que o custo de energia está maior. A empresa comercializou mais energia, que é aquela compra e venda de energia. Não, obviamente, não tem muito valor você apenas comprar e revender, aí a margem é bem menor, né? Então, por isso que também não colaborou tanto assim até chegar à linha ali do EBITDA, por isso que a margem acabou caindo um pouco aqui. O EBITDA da empresa cai 14,6%, mas teve não recorrente. A gente ajustando esse não recorrente, que eu já vou explicar o que foi, ainda assim fica negativo em 10,2%. Pressionado ainda mais pela dívida, essa queda de 10,2% vira um desastre de um prejuízo de 84,3 milhões. Mas vamos entender direitinho, tá? Então, olha só, ela acabou realmente comprando mais energia, podemos ver aqui em relação ao ano passado, acaba vendendo mais, aí acaba gerando mais receita ali, né? Aí, obviamente, que essa nova venda aqui que ela fez, a margem vai ser menorzinha, a gente tem que ver a geração própria dela, né? O que aconteceu com a geração própria dela. Bom, então primeiro falando de energia de modo geral aqui no Brasil, né? Nós temos ali um 2023 com os preços de energia em baixa. Por quê? Excesso de energia. Aí o mercado vê, puxa, não é essa felicidade toda, né? As hídricas aqui estão esvaziando o reservatório. O que começa a acontecer com o preço de energia, né? Ele começa a subir, né? E agora o que está acontecendo, o governo lá quer se meter na energia e começa a cair o preço de energia temporariamente aí com os ajustes que o mercado faz. Então, o governo ali se metendo no mercado de energia, como não se deve fazer nunca, mas eles não aprendem a lição, atrapalha todas as geradoras. Isso aqui é um ponto que atrapalha todas as geradoras. Agora vamos entender um pouco aqui da AS Brasil. Primeiro a gente vê aqui a própria geração hídrica, né, que é um ponto que, olha só, caiu de 101,3% para 90,7%. Então, ela está aqui, vamos dizer, gerando menos energia, vamos resumir assim. O PLD vai ter um preço menor também, olha só. Ela vai vender aqui para o Mercado Livre a 61,07. Então, os preços ainda estão aqui um pouco em baixa, tem toda essa dinâmica aqui da geração atrapalhando com a redução aqui do GSF, né? E a geração hídrica teve uma boa sacada da empresa, pelo menos nesse primeiro momento, né? Que foi não aderir à alocação ao MRE na UHE Água Vermelha, e é uma capacidade grande que tem essa hidrelétrica. Eu até preciso esclarecer um pouco mais aqui com a empresa como que é essa questão de poder agora estar tirando, né, algumas hidrelétricas maiores do MRE. Enfim, representa 58% da garantia e ela acabou sendo beneficiada porque o MRE é um risco compartilhado entre as hidrelétricas. E o fato é que a Água Vermelha foi bem, então bem em relação às outras, olha só, as outras caíram muito mais. Então, ponto positivo aqui para a AS Brasil, salvou um pouco aqui o caso das hidrelétricas. Então, olha só, atenção a essa frente de eólica. É a frente de eólica onde a AS Brasil está crescendo, né? A gente sabe que alguns dos ativos que ela adquiriu, ela comprou aqui pensando já em um turnaround para crescer aí a eficiência desses ativos, então são ativos que têm ruídos específicos, tá? A gente tem aqui um crescimento de 9,7% na geração bruta pela entrada de novos projetos aqui, ainda que faseados, né, ainda vai aumentar aqui, temos aqui um crescimento bacana, só que foi compensado parcialmente aqui pelo quê? Por ventos mais fracos, aí não tem muito o que fazer, né? O vento simplesmente diminuiu, né? E aí é normal, a gente sofre na crise hídrica, com as águas, e aqui a gente sofre com os ventos, não tem muito o que escapar, então gerou menos vento aqui, aliás, o vento gerou menos energia, né? E aí temos também outros pontos, né? Uma indisponibilidade em um dos dois transformadores dos ventos do Araripe, né? E isso aqui trouxe uma disponibilidade muito menor, né? E aí o que acontece? Em março ele já fez a substituição, já voltou aqui a disponibilidade de 95%, né? Mas obviamente teve um impacto muito grande aqui com esse problema aqui não recorrente, e aí a gente vai ver os impactos disso na geração. Só que ela trouxe também não recorrente em custos. Aqui gerou menos e ainda por cima trouxe não recorrente em custos. Então, nós ainda temos aqui a empresa, lembrando que ela está passando por turnaround em ativos eólicos e alguns deles já trouxeram
resultados melhores aqui diante dessa eficiência, tá? Os ventos e o CAETS, então tá trazendo turnaround, só que, cara, sempre tem algum problema acontecendo aqui com a empresa, e um deles, no que não tem nada a ver com a empresa também, é o tal do curtailment, né? Ou seja, o Brasil gera energia e joga pro lixo, porque é mal planejado. E aí, se a empresa deveria ter investido em um ativo que tem risco de curtailment ou não, aí é uma outra história. O fato é que esse curtailment aqui, que é uma energia que vai para o lixo, sempre tem discussão. Parte o governo acaba aceitando pagar, parte não, ele fala que não é ele, que não sei o quê, e aí tem aquela discussão. Então ninguém quer curtailment, porque não há garantias de que vai receber tudo, algumas coisas vão ficar aí pendentes, outras vai receber, enfim, né? Então o curtailment é um problema sério, né? Porque você está gerando energia e jogando aí no lixo, né? Que bacana. E aí nós temos a geração solar, que pelo menos essa aqui foi muito bem, gerou 5,4 acima, né? Mas infelizmente é a menor capacidade da empresa, exatamente a solar. E aí é bacana quando uma empresa tem um complexo aqui de geração mais equilibrado, né? Porque a geração solar ela é muito bacana. Ela só gera durante o dia? Sim. Só que ela tem um ponto que o sol é mais perene do que o vento, não há garantia que vai ter vento. O sol vai estar ali todos os dias, né? Praticamente. E mesmo quando está neblinado, ainda assim dá para gerar energia, enquanto ali a questão das hidrelétricas tem a questão da chuva que oscila muito. Então a geração solar ela oscila menos, aí a gente vê um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas sempre está aqui mais perene. E o conjunto das três gera uma eficiência muito bacana, porque a solar não gera de noite, a outra gera de noite, né? Enfim. Então, olha só, vamos avaliar o portfólio como é que está sobre as vendas de energia. No hídrico, né? Aqui nós temos 100% em 2024, 2025 96%, e aí 2026 começa a descontratar um pouco e vai diminuindo a descontratação, porque o preço de energia também está muito barato, né? As hídricas não estão sendo avaliadas corretamente, a gente já viu até a Auren Energia falando isso, então acho correto esse tipo de portfólio dessa forma, porém ela está muito vendida nesse curto prazo aqui. Se tivermos uma crise hídrica que eu não acho que vai acontecer, ainda mais a água vermelha está tranquila, mas olha só, é um risco aqui, né? Enfim, eu acho que aqui a estratégia está boa, porque em 2026 em diante devemos ter um início de recuperação aí, pelo menos, né? Que está sendo atrasada pelo governo, mas ainda deve acontecer. No mais tardar em 2007 já estamos com um preço de energia bem bacana aqui, tá? Então, por mais que o governo mexa, ele não consegue atrapalhar o longo prazo, mas o curto ele faz a bagunça dele ali, né? Bom, então nós temos essa foto aqui no hídrico e no portfólio em geral, ó, começa a ficar mais descontratado ali em 2027 em diante ali, então ela vai poder vender energia aqui restante a preços bacanas. Então, em termos de portfólio aqui, até que tá bacana em termos de nível de contratação, né? Então aqui, ó, os custos, vamos relembrar o que aconteceu. Tivemos um não recorrente exatamente ali na eólica, né? Então tá aqui ó, o não recorrente, ela destaca aqui os não recorrentes. O custo, então, teria aumentado muito com esses não recorrentes, né? De 161 para 193. Os aumentos recorrentes está tranquilo ali, por crescimento mesmo, normal. E aí, quando a gente fala de custos operacionais e despesas administrativas, também tivemos aumento de 10%, e aí tá ok, porque nós tivemos aqui crescimento, então é natural que aumente os custos, tivemos a inflação, um pouquinho de recorrentes, tá tranquilo, estaria justificado esse crescimento aqui nas despesas, mas temos também os não recorrentes, né, que ó, fazem o lucro, ou aliás, a despesa sair de 161 milhões para 193, um salto significativo. Um dos não recorrentes, a gente sabe lá, tivemos problemas no eólico, né? Então, olha só, tivemos também outras despesas de manutenção bianual. Bom, enfim, a gente não adianta ficar batendo muita cabeça aqui nas despesas, mas o fato é que temos aqui despesas que são não recorrentes, e quando a empresa está numa dívida alta, nem mesmo os não recorrentes o pessoal perdoa, porque a gente precisa aqui, na verdade, de não recorrente positivo para ajudar a pagar essa dívida logo, né? Mas enfim, não recorrente é bacana porque também assusta o mercado ainda mais e pode gerar ainda mais quedas. Isso é claro se você tiver estômago, né? Então, na verdade, quem vai definir se é não recorrente é bom ou ruim é o seu estômago aí. E aí, finalmente, vendo o EBITDA, é claro, né? Você olha aqui o EBITDA, o que aconteceu? A energia eólica atrapalhou, gerou menos energia por conta dos ventos, por conta ali da parada do problema técnico, por conta do curtailment, né, por conta de um monte de questões aqui, acaba atrapalhando o EBITDA dela. E ela não pode ter esse tipo de problema, porque a expectativa de uma empresa que está com dívida é o EBITDA sempre crescer, né? Sempre crescer. Então, o simples fato de ficar igual já não seria tão bacana, e nós tivemos aqui um decréscimo considerável
de 42,6 milhões. Então eu acho que o mercado não vai reagir bem, porque, assim, resumindo, o EBITDA caiu no momento que uma empresa tem uma dívida alta, né? Isso aqui não vai ser bem visto. A gente vê aqui o resultado financeiro, aqui o impacto, olha só, 144 milhões negativo no ano passado, agora 245,4. Isso aqui é o quê? Esperado, né? Todo mundo sabia disso aqui. Isso aqui é esperado. Agora, isso aqui é problema, né? Acho que o mercado não vai reagir bem, mas lembrando, os ativos eólicos da empresa estão passando por turnaround. E os ventos são ventos, né? Uma hora venta mais, outra hora venta menos, paciência. A boa notícia para a S Brasil é que nós estamos passando aqui por um período de investimento, desacelerando os investimentos, olha só. Então foi de 932 para 208, já estamos aqui numa reta final dos investimentos, e aí vai dar uma tranquilizada aqui nessa dívida, né? Basta que ela continue aqui gerando bons resultados. Esse trimestre aqui foi impactado, o EBITDA veio abaixo do esperado, muito provavelmente eu nem fui ver o que o mercado espera, só sei que eu não esperava essa eólica aí dar tantos problemas. A hídrica até que foi bom ali, né? E a solar foi muito bem, mas infelizmente a eólica deu muito problema. Então, olha só, nós temos aqui a geração de caixa da empresa, que a gente espera que o operacional, o EBITDA e tudo mais vá melhorar isso aqui aos poucos. Temos as captações e amortizações, temos os investimentos que a gente espera que vá parar de impactar tanto, aos pouquinhos vai melhorando aqui, né? O resultado financeiro é bem aos pouquinhos mesmo, né? Porque ela vai ter que não só gerando mais resultados, como ir pagando essas dívidas aqui aos poucos. Aí tem imposto e tal, e a gente tem aqui essa situação, né? Infelizmente, a empresa está precisando crescer mais os resultados para conseguir tirar esse problema aqui da dívida. Aliás, só para deixar claro, o custo da dívida dela é de 322 milhões, mas ela tem um caixa aqui que ameniza essa dívida. Só que esse caixa também acaba sendo usado o quê? Acaba sendo usado nos projetos que ela tem, nos investimentos dela. Então, embora o resultado financeiro seja este impacto aqui, é bom nós não tirarmos o olho disto aqui, ó, porque isso aqui é o que ela tem que bater para começar a reduzir, tá? Bom, então se por um lado nós temos uma empresa extremamente descontada, 9,59, por outro nós temos um resultado pressionado ali, principalmente nas eólicas, né? Curtailment, não recorrentes, ventos, né? Um monte de coisas pontuais também que acabam atrapalhando ali, e a gente vai ter que ver como é que o mercado vai pôr tudo isso na balança, né? Porque sim, essas são coisas tão pontuais que vão melhorar, mas como vem acontecendo, volta e meia, alguns pontos como esses aqui, o pessoal não tem tanta paciência para turnaround em meio à empresa estar endividada, talvez a reação seja ruim, tá? Mas lembre-se de tudo que eu falei ali, a empresa está ali literalmente ao som dos canhões, né? Enfim, deixa nos comentários aqui o que você achou do resultado da S Brasil. Você acha que é oportunidade de comprar caso de repente ela volte aqui a 9,20, quem sabe aqui 9,5, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser a reação do mercado nos próximos dias. Lembrando que além de todo esse inferninho próprio da empresa, nós temos a macroeconomia e temos a questão ali do governo metendo a mão onde não deve, metendo a mão no cenário de geração de energia, causando impactos no curto prazo nos preços de energia. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!